E aí pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o fermento natural. Muita gente tem me questionado aí com dúvidas sobre o fermento natural, porque a maneira como eu faço é bastante ampla também, bem simplória, né? E tem muita informação na internet, então o pessoal às vezes fica em dúvida de como alimentar, de como eu alimento. Bom, só para você entender rapidinho, eu comecei a fazer meu fermento natural há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu encontrei este livro aqui, numa loja de produtos naturais, que se chama Facciamo il pane, de Annalisa De Luca. Mais ou menos 20 anos atrás, entrei numa loja de produtos naturais aqui na Itália e me apaixonei por esse livro pela forma simples como ele ensina a fazer pão com fermentação natural. E comecei a testar a partir de então. Durante muitos anos testei só a receita desse livro, até porque era difícil o acesso a muitos livros, como a gente tem um acesso fácil hoje, e a internet também não era tão difundida. Então durante muitos anos usei esse livro e sempre deu muito certo. Conforme eu fui crescendo no conhecimento, acessando novos livros, eu fui entendendo vários outros caminhos e testando vários outros caminhos. Até que chegou um momento onde eu tinha 5 tipos de fermentos diferentes e era uma loucura para manter tudo isso vivo, porque todos os dias tinha que estar alimentando alguma coisa. Além dos fermentos naturais, tinha kombucha, kefir, fermento soro de leite para fazer queijo, tinha um monte de coisa. E aí acabava sendo uma loucura todos os dias ter que alimentar tudo isso. Um belo dia eu cansei de tudo isso e simplifiquei. Voltei a fazer como nesse livro aqui, que é uma forma bem simples, que é a maneira como eu faço hoje. Tá? Que é o que eu estou ensinando para vocês, para quem está seguindo, para quem está vendo aí a questão do fermento natural. Eu dei fiz um upgrade aí, né? Fiz uma mudança com o passar do tempo, que nos próximos dias eu vou estar falando para vocês, que é alimentar o fermento com água fervente. Não vou tocar nesse assunto agora, só vou jogar a sementinha para vocês ficarem curiosos aí, tá bom? Mas depois eu conto. Isso está facilitando a logística, acelerando os tempos de fermentação no sentido da retomada do fermento, principalmente quando eu deixo ele parado na geladeira por uma semana ou 10 dias, e está melhorando a qualidade final do meu pão. Mas depois eu falo disso para não confundir. O vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa. Eu tenho vários livros aqui que eu estudo. Tem esse daqui, Il Grande Libro del Pane, de Pier Giorgio Giorilli, que é um mestre que eu adoro muito, para quem quiser ver aí. São livros todos em italiano, na Amazon se encontra. Tem Il Pane di Pasta Madre, de Vanessa Kimball, que tem em português nesse caso. Pães Artesanais, de Jenny Mason. Tem de novo Panificando, de Giorilli e Lipitskaya. Tem La Pizza Contemporanea, de Simone Padoan. Tem La Lievitazione Lenta, di Pier Giorgio Giorilli. La Pizza è un'arte, di Fabrizio Casucci. E mais uma meia dúzia que eu tenho ali dentro, fora os que eu deixei no Brasil quando eu vim para a Itália. O que eu quero dizer mostrando todos esses livros? Cada um deles mostra uma maneira diferente de fazer, um olhar diferente de fazer o fermento natural. Algum deles está errado? Nenhum deles. Algum deles está certo? Também não. No sentido que, na panificação, e assim como um todo na vida, existem vários caminhos, infinitos caminhos. Então, um agrega ao outro, um auxilia o outro, e não diferentemente. Ou seja, a minha maneira de fazer não anula. Eu, por exemplo, faço fermento sólido. Eu faço todos os pães com fermento sólido. Eu acho mais prático. Eu sou uma pessoa bastante prática e eu gosto de praticidade no meu dia a dia. Então, eu aplico um tipo de fermento só. Já apliquei vários tipos. Hoje, para mim, o fermento sólido consegue fazer todos os pães do jeito que eu quero, com a finalidade que eu quero. Então eu aplico somente o fermento sólido por praticidade, mas pode-se aplicar vários outros tipos de fermento. Inclusive existem vários nomes hoje para se chamar o fermento natural. Para mim é tudo a mesma coisa. A técnica muda, mas na base o sentido é o mesmo, a busca é a mesma. Ok? Então eu quero dizer o seguinte, para quem me segue, para quem está gostando da minha pegada e está curtindo a minha maneira de fazer pão, eu vou começar a partir de agora a falar um pouco mais sobre o fermento natural. Mas eu preciso que vocês entendam que eu, hoje em dia, já fui um profissional da área, hoje sou um profissional da área, mas que não está atuando numa pizzaria, então eu faço cada vez mais de uma forma mais tranquila, de uma forma mais desapegada. Mesmo quando eu aplico numa consultoria, claro que eu crio métodos para passar a informação, só que eu tento passar da forma mais simplificada possível, para que isso se torne uma prática agradável, uma prática satisfatória, e não um martírio, e não uma coisa que te traz sofrimento. Então,
você que vai estar seguindo aí, você que está seguindo e que vai estar acompanhando a partir de agora os pães que eu vou estar compartilhando com vocês, preste atenção que eu faço de forma bastante simplista, bastante tranquila e sem muita paranoia. Muita gente me pergunta, mas como é que se alimenta? 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2? Ou seja, eu nem sei. Eu alimento o mesmo peso de farinha e metade de água, para sempre. Às vezes, posso colocar um pouquinho a mais de farinha, um pouquinho menos de água, depende, eu sinto. Se o fermento está mole demais, eu ponho um pouco mais de farinha. Se está duro demais, eu ponho um pouco mais de água e assim por diante. Outra coisa, eu não alimento todos os dias, porque hoje em dia eu não uso todos os dias. Então, eu vou alimentando conforme precisa. Lembrando que é um organismo vivo que eu preciso dar atenção. Então, eu vou fluindo livremente. Claro que eu vou sistematizar o entendimento para poder passar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a minha forma de passar o conhecimento e de usar o fermento natural é uma forma bastante intuitiva. A técnica serve, eu leio muito, eu busco muito conhecimento, mas depois eu solto para que isso venha na intuição e dentro da minha... do meu olhar, né, da minha conexão com o alimento, da minha conexão com o pão, eu crie novas maneiras de trabalhar isso, tá bom? Então, para a gente continuar esse vídeo aí, para vocês entenderem um pouco mais, muita gente me pergunta o que eu faço com o fermento natural que sobra. Primeiro que, às vezes, se você entender depois como funciona a logística do fermento, você pode alimentar sempre pouquinho, só para mantê-lo vivo e aumentar quando for utilizar o pão. Como é que faz para utilizar? Não, para aumentar quando for fazer o pão. Como é que faz para aumentar? É só alimentar sem descartar. Você vai aumentando as quantidades. E se, caso você alimente e sobre, você pode fazer alguns produtos como esse biscoito aí, esse biscoitinho, uma forma de grissini, só que eu fiz em forma de biscoito tipo água e sal, que na verdade não é água e sal, que tem o azeite, mas para a gente comer aqui em casa fica uma delícia e pode ser feito com um fermento que fica mais de uma semana na geladeira, mesmo que ele esteja um pouco mais ácido, tanto eu não preciso desenvolver o glúten, porque é um biscoito, ok? Então segue aí o vídeo, espero que vocês gostem, forte abraço, valeu! Então vamos lá, eu tenho 300 gramas de fermento natural que estava parado na geladeira, eu fui juntando pedaços, 100 gramas de farinha, 60 gramas de azeite e 6 gramas de sal. Mistura tudo, mistura bem, não precisa desenvolver glúten, não precisa dar dobra nem nada, só mistura bem misturado, tá? Ficou bem misturado, coloca num saco e leva para a geladeira, 24 horas. No dia seguinte ele vai estar um pouco mais endurecido, essas pintinhas é que separa a água de azeite e tudo mais, mas vai que vai, ele vai estar meio quebradiço, tá? É biscoito mesmo, é para ficar bem crocante, então a massa está meio quebradiça. Abre com cuidado, tô abrindo com farinha de milho sempre, eu gosto, tenho usado bastante farinha de milho para abrir as coisas e o pão. Abre bem, abre fininho, mais ou menos 1 milímetro, da grossura que você quiser o biscoito. Quanto mais fino, mais crocante. Depois dá uma furadinha para ele não inflar no forno, né? Para ele não inflar demais, para ficar bem crocantezinho. Corta do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, coloca numa assadeira. E já deixa o forno pré-aquecido a 180 graus, para que ele fique lá mais ou menos uns 20 a 25 minutos até começar a dourar. O restante aí dá para ir modelando de novo, corta e coloca. Então, 180 graus por 20 a 25 minutos ou até ele começar a dourar. O tom do dourado é a escolha, tá bom? Eu deixo bem douradinho. Fica bem bonitinho, crocante, dura um tempão, fica bem azedinho, o sabor do fermento, fica uma delícia. Se divirtam. Bom apetite!